aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wellington mais uma vez, vamos juntos agora. Estamos chegando próximo deste final do capítulo 11, né? Hoje nós vamos falar sobre o quinto e último presidente deste período dos governos militares aqui no Brasil, o presidente Figueiredo. Então nós vamos ver tudo o que aconteceu durante o seu governo, se ele continuou ou não aquela abertura política do Geisel aí que nós vimos na última aula. Então vamos lá para esse quinto e último presidente deste período de governos militares aqui no Brasil. Vamos lá? Bora lá então, pessoal, para o último presidente do período militar aí no Brasil, né, o general João Batista de Oliveira Figueiredo. O Figueiredo vai governar aí o Brasil de 1979 até o ano de 1985. E ele foi eleito indiretamente por meio da influência do seu antecessor, o general Geisel, né? Por quê? O Geisel, ele queria impedir um retrocesso daquele movimento de abertura política que ele estava fazendo. Então, colocando o Figueiredo no governo, desta forma ele estava evitando que a ala linha dura do exército pudesse retomar o poder. Então, o Figueiredo ele recebe a missão aí de completar este processo de abertura política. No início do seu mandato, o Figueiredo ele procura estabelecer uma boa imagem, assim, uma imagem mais popular, né? Só que conforme o tempo vai passando e vai aumentando as suas dificuldades, né, as dificuldades econômicas aí do país, as cobranças começam a se multiplicar ao seu governo e tudo mais. E aquela simpatia inicial do Figueiredo vai ser abandonada. Mais próximo já do fim do seu mandato, ele já demonstrava uma impaciência com os questionamentos que eram feitos referentes à sua administração, da administração do país. Uma de suas primeiras medidas, quando ele foi eleito, foi o estabelecimento de uma anistia política. A lei da anistia, né, como ficou conhecida aí, só que diferentemente do que propunham as oposições, essa lei da anistia ela não contemplou todos aqueles que foram presos ou exilados aí por razões políticas. Nas palavras da oposição do período, a anistia ela deveria ser ampla, geral e irrestrita. O que isso quer dizer? Deveria incluir toda e qualquer pessoa cuja liberdade havia sido restrita por motivos políticos. Até mesmo aquelas pessoas que tinham assaltado bancos ou promovido algum tipo de assassinato e que esses crimes aí fossem motivados por razões políticas. Só que a anistia não contemplou esse pessoal, né? Não contemplou este grupo. Então não se pode dizer que ela foi uma anistia irrestrita, apesar de ter sido bem ampla. Uma outra medida que nós vamos ter aí no período do Figueiredo, na frente da presidência do Brasil, foi o restabelecimento do pluripartidarismo. Então agora nós temos aí mais partidos políticos, né? O partido Arena, ele foi extinto e agora a maioria dos seus antigos integrantes eles vão se agrupar no Partido Democrático Social, o PDS. Com o passar do tempo, né? Vai haver um racha dentro deste novo partido, dentro do PDS, causado muito pela disputa de espaço que existia entre o Paulo Maluf e o José Sarney. E isso vai levar à formação de um novo partido político aí, o Partido da Frente Liberal, o PFL. No fim do governo do Figueiredo, essa nova agremiação, o PFL, fez aliança com o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB. E aí eles reuniram assim a maioria dos membros do antigo MDB, o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que havia sido fundado, né, por Leonel Brizola. Na verdade, ele foi fundado neste período, né, por Leonel Brizola. E ainda neste mesmo período vai surgir aí o PT, o Partido dos Trabalhadores. Este já oriundo ali, né, dos movimentos sindicais, com apoio da ala progressista da Igreja Católica. Então, alguns partidos políticos que surgem neste período aí. Antes da fundação do PDT, do Partido Democrático Trabalhista, lembrando que ele foi fundado por Leonel Brizola.
Antes da fundação do PDT, o próprio Leonel Brizola já havia reorganizado o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que durante o período militar aí ele vai ser banido, né? Só que ele voltou representando o discurso lá de Getúlio Vargas, que foi o seu principal mentor aí antes deste período militar, lá no começo do PTB. Lembrando que o primeiro período de existência aí do PTB foi entre os anos de 1945 e 1965, que é quando ele entra aí, ele é banido, né? Então, Getúlio Vargas foi o principal mentor deste partido aí, e o Leonel Brizola ele reorganiza este Partido Trabalhista Brasileiro. A censura já havia sido aliviada durante o governo do Geisel, né? E agora ela teve uma maior abertura na administração do Figueiredo. Por quê? Ele já começa todo esse processo de reabertura política e agora a censura, então, ela tem uma maior abertura na administração aí do Figueiredo. Essa situação colaborou para o quê? Para que as críticas ao terceiro Plano Nacional de Desenvolvimento, né, o terceiro PND, aumentassem. E nessa fase o governo já encontrava sérias dificuldades aí para administrar a crise econômica que o país estava vivendo. Por quê? A dívida externa aqui do Brasil, ela havia crescido muito. Por quê? Porque os dois primeiros planos nacionais de desenvolvimento, para que eles fossem efetivados, para que eles dessem certo, o Brasil precisou pegar empréstimos do exterior. E essa dívida externa foi aumentando. Agora, no governo aí do Figueiredo, essa dívida externa começa a cobrar o seu preço. Por quê? A inflação já está saindo do controle, os salários estão sendo bem achatados, né? Sofrendo aí achatamento, e a população já começa a demonstrar que cada vez mais está insatisfeita com os governos dos militares. Olhando todo esse contexto aí, vai surgir o projeto de um deputado federal chamado Dante de Oliveira, que vai propor o quê? Uma emenda constitucional que permitisse o povo escolher o seu próximo presidente aí, que fosse uma escolha direta pelo povo. Isso já no fim do governo do Figueiredo, né? Essa campanha vai ficar conhecida como Diretas Já, e ela se tornou um movimento nacional. Vários comícios foram organizados e realizados nas capitais. Algumas redes de televisão, num primeiro momento, hesitaram, né, de participar, de mostrar esses comícios e tudo mais. Só que, diante de toda a magnitude desses acontecimentos, eles não tiveram como ignorar, eles tiveram que mostrar. Alguns cantores famosos aí brasileiros entoavam o hino nacional brasileiro nesses comícios. Então, esses comícios todos foram muito bem organizados, apesar de ter uma grande quantidade de pessoas, eles foram organizados. Em um dos atos aí, é impressionante ver a civilidade e a força do povo brasileiro. E esse povo pedia de forma pacífica o retorno à democracia. E esse retorno à democracia eles estavam querendo simbolizar pelo direito de escolher por meio do voto direto o seu futuro presidente. Só que o que acontece? Mais uma vez, a última vez, né? Os militares demonstraram a sua força e essa emenda constitucional aí que foi proposta por Dante de Oliveira, ela foi rejeitada no Congresso Nacional em abril de 1984. Então, a eleição para presidente ainda seria feita de forma indireta, com participação dos seguintes candidatos. Nós tínhamos aí, representando aqueles que apoiavam os militares, Paulo Salim Maluf, e os que eram opositores, o que representava a oposição, o Tancredo de Almeida Neves. As eleições ocorreram, essas eleições elas foram transmitidas ao vivo pela televisão, né, onde cada deputado tinha que se levantar, se dirigir até o microfone e no microfone dizer o nome do seu candidato. Cada deputado desse ele podia falar algumas poucas palavras aí na hora do seu voto. Então ele tinha que escolher o seu candidato
e depois de algumas horas aí de duração dessa eleição, o candidato Tancredo Neves alcançou aí o número de votos que era necessário, né, para ele se tornar o próximo presidente do país. E aí, neste momento, que foi dito que o Tancredo Neves seria o novo presidente do Brasil, a maioria, na verdade, dos congressistas ali comemoraram o fim do regime militar e, juntamente com Tancredo Neves, vai se eleger como vice-presidente o José Sarney. E neste processo, então, nós temos aí o fim dos governos militares, né? Então, essa foi uma eleição ainda conduzida, né, de forma indireta, mas a próxima eleição para um próximo presidente já no ano de 1989, nós teremos aí as eleições voltando a ser de forma direta e o povo escolhendo seu presidente. Mas dessa forma, quando Tancredo Neves é eleito aí presidente do Brasil, nós temos então o fim dos governos militares no Brasil. Então é isso, galera. Vimos aí o quinto presidente, né, o período do Figueiredo à frente, a campanha das diretas já, e agora nós temos este fim do período militar aí, dos governos militares, agora com Tancredo Neves e José Sarney, né? Esses serão os próximos, o presidente e o vice-presidente. Só que mais pra frente nós vamos saber aí o que aconteceu com o Sarney, o que vai acontecer com o Tancredo Neves aí nesse próximo período de presidentes. Mas encerramos agora então os 5 governos aí, os 5 presidentes que passaram pelo governo do Brasil, ok? Foi muito bom estar com vocês falando sobre esses 5 presidentes, né? Nós temos mais uma aula ainda sobre esse período. Próxima aula nós vamos falar sobre a cultura neste período dos governos militares, ok? Tamo juntos. Até a próxima aula, galera.